Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está dando início a uma obra aqui, telhado 4 águas, um telhado residencial. Madeira que a gente vai estar usando aqui é eucalipto, inclusive a gente tem 3 espécies de eucalipto aqui, que é o eucalipto rosa, eucalipto vermelho e eucalipto citreodoro. São as 3 melhores espécies de eucalipto para a gente estar usando em estrutura de telhado. Então já fica essa primeira dica, quando você for comprar eucalipto para o seu telhado, se atenta a essas qualidades de madeira que você vai ter um melhor desempenho e um sucesso maior no seu trabalho. Detalhe interessante nessa obra aqui foi a forma que foi descarregada a madeira. Até eu vou deixar as imagens para vocês aí. O cara veio com o caminhão para poder otimizar o tempo de entrega. Apenas o motorista vem, com o próprio caminhão já colocou aqui em cima as peças maiores para a gente. O restante descarregou lá embaixo. Então achei muito interessante esse detalhe. Uma coisa que facilita o trabalho, com menos mão de obra, e é um maquinário que agiliza muito o desempenho da entrega do material. Hoje em dia, com a falta de mão de obra que a gente está passando, esse tipo de situação tem sido cada vez mais recorrente. A gente otimizar o tempo através de maquinário. Vamos dar início da obra. Primeiro passo aqui, marcar o posicionamento das tesouras, marcar o local dos eixos da casa aqui, para eu poder estar começando o telhado através do tamanho da casa. De parede a parede por dentro aqui eu tenho 8 metros e 8. Então eu vou dividir o eixo, 4 metros e 4. Faço a marcação na parede da frente, faço a marcação na parede do fundo. Então esse é o eixo do meu telhado, é a minha cuminheira, ela vai estar centralizada nessa marcação. As peças de eucalipto, elas estão dando um pouco mais encorpada do que o padrão de peça que a gente está usando. Tá normalmente usando, então elas estão com 5,5 a 6. Eu vou marcar 6 aqui, ó, que é o eixo da minha peça de tesoura que vira apoiando nesse local aqui. Próximo passo, pessoal, peguei lá da parede da frente. Aqui o espigão ele trabalha no mesmo 4 metros e 4, então eu formo um ângulo de 45 graus aqui. Esse seria o ponto aonde eu teria o alinhamento para sair com o espigão. Porém, para apoiar a minha tesoura, eu vou recuar ela um pouco para trás aqui, ó, trazendo aqui no 4,35, e aí eu avanço a minha cuminheira para poder receber os espigões depois. Dessa forma eu consigo reforçar o espaço entre as tesouras para eu poder usar peça de 5x11 como cuminheira, terça e flechal. Sendo assim, a minha tesoura ela vai trabalhar do 4,35 para trás, ó. Lá do outro lado eu marco a mesma medida. E aí eu marco depois aqui, ó, 6 centímetros, que é a medida da peça que a gente vai estar usando aí no arrochante da tesoura. Desse outro lado a mesma coisa, ó, eu marco 4,35. Desse lado, como é divisa, o pedreiro já passou uma fiada a mais de bloco, porém ainda vai ser necessário fazer mais um fechamento. A gente vai trabalhar com esse telhado um pouco mais alto da laje para poder entrar a garagem por baixo lá depois. Então a gente tem que estar sempre atento a essas situações de obra para poder ter um telhado de sucesso e um telhado bem planejado. Aqui depois a gente corta para poder embutir a tesoura. Aqui na parte do fundo, ó, eu faço a mesma coisa. Então eu volto 4,35, já marco o local onde vai encaixar a minha tesoura, assim como lá do outro lado. Então essas são as principais marcações, as primeiras marcações para a gente executar o telhado. E aí tem esses pequenos detalhes que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, de repente avançar uma tesoura um pouco para frente, ou de repente, conforme eu fiz aqui, trazer a tesoura um pouco para trás, para poder ter reforço na estrutura. E isso é algo complicado da gente estar explicando, porque cada obra é uma situação. Então, só mesmo no dia a dia de trabalho a gente vai desenvolvendo esse conhecimento e vai colocando em prática essas técnicas. Aí agora, a distância entre as tesouras que sobrou aqui, ficou com 4 metros e 1. Então eu vou marcar 2,5 aqui, fazendo o eixo. Distribuo 3 para cada lado. Então a minha distância de peça de 5x11 entre as tesouras aqui vai ficar com
1,97 m. Então é uma distância legal de se trabalhar quando eu uso terça 5x11, ou nesse caso aqui que está dando 6x12 as peças. Então, sendo assim, a minha peça de cuminheira ela acaba trabalhando com reforço na estrutura e eu não preciso fazer uma tesoura a mais nesse tamanho de casa aqui, que teoricamente seria um gasto com madeira desnecessário. Eu consigo economizar uma tesoura otimizando o meu telhado dessa forma, trazendo as duas tesouras principais um pouco mais próximas e avançando a cuminheira para o meu espigão trabalhar no ângulo correto. Isso inclusive eu mostrei numa obra que a gente fez agora recentemente, essa mesma situação. Então é uma coisa que quase que é recorrente da gente estar precisando fazer na obra. Então quando eu tenho uma cuminheira que aproximando as tesouras ali 25, 30 centímetros, eu consigo economizar uma tesoura, eu estou sempre atento a isso, para poder facilitar o meu trabalho, querendo ou não diminui trabalho para a gente e acaba economizando madeira para o cliente. Pode ir. A diferença da madeira quando ela fica em contato com o sol, né? Você vê que as peças pro lado de dentro, elas estão bem clarinhas ainda, e as peças que já ficaram expostas ao sol, elas já ficam bem avermelhadas, então ela muda totalmente a cor. É bem interessante isso aí. Esse eucalipto ele está bem denso, bem pesado, então a gente vê que é uma madeira, uma tora bem antiga, que dá uma madeira de boa qualidade. Conforme eu sempre falo para vocês, eucalipto é uma excelente madeira. Inclusive eu já faço madeiramento com eucalipto desde quando eu comecei lá atrás. O que voga muito é a qualidade da tora, a qualidade de quem está serrando a madeira e principalmente a espécie da madeira. Como o eucalipto tem várias espécies, é o que eu falei, a principal espécie que a gente usa aqui no telhado é o vermelho, o rosa e esse citriodoro que eu sempre ouvi falar muito bem, porém eu nunca tinha trabalhado. E aqui vieram algumas peças, que é esse eucalipto mais claro aqui, ó. Até vou mostrar de perto para vocês aqui, ó. Pela massa da madeira a gente vê a qualidade, ó. Madeira densa, madeira pesada. E é uma espécie de eucalipto que não é muito comum aqui na minha região. Porém é uma madeira muito famosa na questão de confecção de telhado e estrutura de madeira, que é o eucalipto citriodoro. Seleção das peças agora para eu poder iniciar o telhado. As peças com maior curva, com maior lombo que a gente chama, eu geralmente uso no arrochante das tesouras. Então, agora vieram as peças de 4,5 metros para eu poder estar montando a tesoura, e a seleção que eu faço é essa. As peças mais retas eu uso nos braços das tesouras, e as peças que tem lombo, que tem maior curva, eu uso no arrochante. Dessa forma, eu já consigo até inclusive fazer a contraflecha da tesoura, como eu vou ter o arrochante emendado, já na confecção ali da emenda do centro do arrochante. O pé de pano pediu para falar que a casa do fundo ali é a casa dele. Então quem não viu os vídeos ainda, tem vídeo da gente fazendo a lavanderia da casa do Nandinho. E é de eucalipto. E é de eucalipto. Tá bom agora? Tá bom? Tá contente? Bom, então vamos dar sequência no serviço. Marcando a primeira tesoura aqui, conforme eu sempre mostro para vocês, eu já faço a contraflecha da tesoura já no arrochante. Então vocês observem, tesoura de 8 metros, eu estou com uma linha aqui, deixando 8 centímetros de contraflecha. E essa contraflecha ela precisa ser descontada do meu pontalete, para que eu não tenha alteração na porcentagem.
Fiz a emenda de mão de amigo. E aí aqui agora é só replicar a emenda, fazer os cortes e aplicar a chapa de emenda que a gente costuma usar aqui. Próximo passo agora, eu preciso encontrar a porcentagem de caimento do telhado, a porcentagem que eu vou estar usando nessa obra. Como eu já tenho esse oitão pronto, o que eu vou fazer? Medir a base até aqui, medir a altura e eu divido a altura pela base, vou chegar na porcentagem de caimento. Nesse caso aqui deu 38%, então é uma porcentagem mais do que ideal para esse tipo de residência aqui. É o que eu sempre falo. Quando eu posso optar, eu gosto de trabalhar entre 35% e 40%, que é uma porcentagem que me agrada muito. Outra opção para encontrar a porcentagem seria medir lá em nível 1 metro, tirar a altura, que também eu chegaria na porcentagem. Então nesse caso, a cada 1 metro de telhado, eu vou estar subindo 38 centímetros. É bem simples de se encontrar, porém é muito importante a gente ter noção desse cálculo. Marcação que eu fiz aqui, ó, no início da tesoura. Parede, tentei até escrever aqui, mas não dá para ver, que é os 9 centímetros que vai ficar apoiando na parede. Depois eu deixei 4 centímetros de folga do frechal até na parede, que é para a peça não ficar trabalhando muito encostado na parede por conta de dilatação da madeira. Aí o início da minha tesoura começa no centro da peça de frechal aqui, ó. Como se essa aqui fosse a peça de frechal, joguei o centro aqui, parti
com o ângulo aqui de inclinação, que no caso é 38%. Joguei 15 aqui, ó, que é a medida da peça que vai encaixar aqui do braço da tesoura. Fiz o alinhamento através do esquadro, achei o ponto final ali da peça do braço da tesoura. Aí eu acho o centro, faço esse encaixe. Parece confuso, mas é sempre a mesma sequência. Pessoal, estamos finalizando aqui o primeiro dia de trabalho. Hoje é sexta-feira, então a gente vai dar sequência na próxima semana. A gente veio hoje mais para poder fazer essas marcações, receber a madeira, enfim, dar início no trabalho. E aí na próxima semana a gente dá andamento na obra. Detalhe importante aqui, que como eu recuei a tesoura para trás, a meia tesoura que eu fiz do outro lado ali, ela acaba trabalhando um pouco mais baixa. Então ela vai trabalhar com uma inclinação diferente da tesoura principal. E eu tenho noção disso e por essa razão, quando eu for fazer as terças daquele lado ali, eu vou ter que pôr um calço na terça. Porém, isso já é previsto e eu prefiro ter um reforço maior nas minhas peças aqui de cuminheira, terça e frechal e ter que fazer um calço lá do lado de lá, do que espaçar mais as tesouras. Então essa é uma preferência minha. Eu poderia até levantar um pouco a peça da meia tesoura ali, o braço da meia tesoura, para chegar na inclinação correta. Só que daí ela ia pegar pouco apoio no pontalete. Então eu prefiro fazer o calço depois, o complemento depois, e aí eu mostro isso para vocês nos próximos vídeos. Meu muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia de trabalho. Se for possível, para quem não segue a gente ainda, seja inscrito do nosso canal aí, acompanhe o nosso trabalho de carpintaria. Agradeço a cada um de vocês que vem me acompanhando na minha jornada aí ao longo desses anos. E que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.